Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí para você, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra as nossas temáticas mais recentes. Falamos aqui de licença paternidade, de igualdade no mercado de trabalho, moradores em situação de rua e muito mais. Você pode assistir quantas vezes quiser e também aqui embaixo na nossa página acessar diretamente os links nas nossas redes sociais. E você aí, sabe quantos bairros existem na cidade onde você mora? Bom, em municípios pequenos a resposta pode vir mais fácil. Em grandes capitais, as demarcações de território podem mudar com maior frequência. Segundo a prefeitura, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, atualmente existem 160 bairros. Nem todos têm a fama e o reconhecimento internacional de Leblon, Copacabana e Ipanema, regiões que ficam ainda mais em evidência durante grandes eventos como os Jogos Olímpicos. Mas e aí, como se sentem os moradores de regiões que são mais identificadas por conta de conflitos violentos do que pelas praias e pelas paisagens naturais? Bom, isso não acontece apenas aqui no Rio, mas em outras cidades também do Brasil e do mundo. Então, no programa de hoje, vamos aqui abrir um espaço para discutir como a identidade de um local interfere na autoestima e na vida dos seus moradores. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Gilson da Cruz Rodrigues. Ele é líder comunitário e presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, em São Paulo. Bem-vindo, Gilson. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. É um prazer poder estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco aqui, ao meu lado, está o Pedro Strozenberg. Ele é secretário executivo do ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem com você? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma boa discussão. Um tema tão apaixonante, né? Com certeza tem a ver com todo mundo que nos assiste, seja o bairro, a cidade onde você mora. Então, fique ligado aí, como sempre, você também é nosso convidado. Quero começar aqui ouvindo o Pedro. Na verdade, essa nossa discussão surgiu a partir de um estudo. Quero que o Pedro conte um pouquinho para a gente, a partir de uma reforma de alguns equipamentos de lazer. Vocês começaram a conversar com os moradores em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. Como é que surgiu, então, essa discussão, Pedro? Foi muito interessante, porque é um espaço... É um projeto da iniciativa do Governo do Estado, com a Light, de reforma de equipamentos esportivos. A Light, só para quem não é do Rio, que é a fornecedora de energia elétrica. Exatamente. Então, nessa combinação, eles estão reformando equipamentos de favelas pela cidade e também no interior. São 22 equipamentos, na cidade são 12. Então, o que acontece? Esses equipamentos eram reformados, quadras, praças, e a gente via que, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo, era importante também resgatar a história daquela localidade e daquela região, particularmente daquele espaço. Então, nesse processo, a gente foi percebendo que o espaço público ganhava maior legitimidade, maior pertencimento para os seus moradores quando se conhecia a história daquele lugar. E essa história gerava, então, um sentimento de cidadania, um sentimento de apropriação do público. E aí, nesse sentido, também um sentimento de maior pertencimento à própria cidade. E também fomos percebendo, especialmente porque a gente trabalha em áreas de favela, que quando a gente, o programa inicia dizendo que nem todos os lugares estão à beira da praia, nem todos os lugares têm esse reconhecimento desse espaço, digamos, belo das cidades, as favelas, muitas vezes, historicamente, foram conhecidas como territórios de exclusão, de violência, né, marcados pelo preconceito, né? Então, nesse sentido, o resgate dessas áreas, a história desse lugar, a memória desse lugar, a história oral contada pelos seus antigos moradores, é uma forma de também valorizar o espaço da cidade, o espaço onde as pessoas moram, e aí, com isso, conquistar também, digamos, essa cidadania, né? Esse lugar, esse avanço da cidadania. Hoje, no Brasil, a cidadania ela é muito marcada, um pouco definida pelo CEP que você tem. Então, o seu CEP também é um registro da cidadania. Define o acesso aos direitos como cidadão que você claro, vai ter. Exatamente. Você define que tipo de... até onde vai o seu direito, né? Então, o CEP hoje não é só uma referência postal, mas é também ainda, infelizmente, uma referência de
cidadania. Sem dúvida. Bom, deixa eu contar um relato para vocês aqui. Cerca de 10 anos atrás, quando eu era repórter do Canal Futura lá em São Paulo, eu costumava fazer muita reportagem na região de Paraisópolis, região onde o Gilson, que está aqui no estúdio com a gente, representando como líder comunitário daquela região, a gente ia fazer reportagens sobre educação, sobre acesso à escola, saúde e tudo mais. E nessa última década, confesso que por morar agora no Rio não tenho mais ido tanto a Paraisópolis, mas a gente percebe como se transformou, inclusive, a imagem de Paraisópolis. Para quem não sabe, é uma das maiores comunidades do Brasil. Quantos moradores atualmente, 100 Gilson? mil moradores. 100 mil moradores, muito maior do que muita capital espalhada pelo Brasil, do que muita cidade também. E fica colada ao bairro do Morumbi, que esse sim é um bairro reconhecido, com um bairro de luxo, com grandes condomínios e tudo mais. Queria ouvir de você, Gilson, como líder da comunidade, também dos comerciantes da região, essa imagem tem se transformado e foi baseada no quê? Muito também na união dos moradores, inclusive ano passado, para quem não acompanhou, teve uma novela que fez muita repercussão chamada I Love Paraisópolis, ou seja, as pessoas se declarando aí o amor pela região. Como é que você avalia, olhando para trás, como se transformou a imagem de quem mora lá e da percepção externa sobre Paraisópolis, Gilson? Acho que basicamente foi a partir da criação de oportunidades para as pessoas que moram na periferia. Antes, tudo era proibido para quem morasse em favela. Não se podia instalar um banco porque não durava um dia. Não se podia ter escola porque um dia ia urbanizar. Não se podia ter equipamentos de saúde. Então, tudo era proibido porque as pessoas tinham que pegar um ônibus, atravessar a avenida para poder ir até os locais. O que nós sentimos no último período é que a luta e a união das pessoas começaram a trazer equipamentos públicos para dentro da comunidade e consolidando ela no processo de transformação no bairro. Então, o que é diferente agora? As pessoas se uniram na construção de uma nova Paraisópolis. Então, nós dizemos lá, nosso lema é todos unidos por uma nova Paraisópolis. Independente da sua cor, do seu partido, da sua religião, as pessoas devem se unir para poder transformar Paraisópolis no bairro. E foi a partir disso que as coisas começaram a acontecer. Lá tem uma questão, nós temos uma vantagem com relação ao CEP. Como é uma questão informal, a ocupação não é formal ainda, né? Ela está se tornando formal agora, o CEP, quando você colocava o nome da rua, aparecia Morumbi. Uhum. Então, o que aconteceu no último período, com a transformação, com o asfaltamento das ruas, com a chegada de equipamentos, é que as pessoas passaram a dizer com orgulho que moram em Paraisópolis. Porque antigamente as pessoas tinham que dizer que moravam no Morumbi pelo preconceito que as pessoas da cidade tinham com relação a Paraisópolis e as favelas no geral. Então, se era do Paraisópolis, as pessoas tinham medo de dar uma oportunidade de emprego, de oferecer alguma oportunidade. Então, isso mudou um pouco. E a gente vê essa mudança muito presente neste momento com o fim da novela. Eu acho que todo mundo assistiu, porque foi um dos maiores ibopes na TV brasileira. E, inclusive, estreou a novela este mês lá em Portugal, então a gente está... Né, bacana, levando a imagem levando Paraisópolis para o mundo todo. Para o mundo inteiro. Então, com a novela, hoje a gente sente, primeiro, que melhorou muito a autoestima dos moradores com relação a dizer com orgulho que ama Paraisópolis, e também das pessoas na cidade que se fala, você é de Paraisópolis, aí a pessoa já responde, I love Paraisópolis. Uhum. Então, hoje, Paraisópolis é uma comunidade amada, que ainda sofre um processo de intervenção, que necessita da atuação do poder público, né? É o maior programa de urbanização do mundo que está acontecendo, neste momento está paralisado, é uma situação complexa, né? Na novela teve um final feliz, que de fato a urbanização avançou. A urbanização andou um pouco mais rápido do que na realidade. Aqui nós ainda estamos lutando para poder garantir com que isso aconteça. Uhum. Mas basicamente é ter uma população organizada, unida e sabendo o que quer. Nós queremos que Paraisópolis seja um bairro. Sem dúvida. Pedro, essa questão que o Gilson apresenta, né, da falta de oportunidades ou da vergonha de dizer do bairro onde se mora, isso foi percebido também na pesquisa, né, em relação à falta de oportunidades de trabalho, muitas vezes, de você não poder dizer onde você mora, porque vai ser olhado com preconceito, talvez não seja um trabalhador de confiança, enfim, a questão de todo o preconceito em relação à identidade de onde a pessoa vive. Exatamente. Esse exemplo de Paraisópolis também acontece muito aqui no Rio, né, Gilson? Imagina na Rocinha. A Rocinha tem de um lado São Conrado e do outro lado a Gávea. E tem a Rocinha no meio de tudo. As pessoas usam, às vezes, o endereço de São Conrado, o endereço da Gávea, né? Outro dia eu vi um anúncio de uma moça que estava vendendo um carrinho de bebê que dizia assim, eu moro na Gávea. Ela falou, então... A pessoa diz, eu vou aí te encontrar. Então tá, é ali na entrada da Rocinha, né? Então... Tem essa coisa assim de que não é uma declaração assim assumida ou reconhecida pela cidade ainda, pelo conjunto dos seus moradores,
essas regiões. No caso, a gente trabalhou numa região muito dura, que é o Juramentinho, que é em frente ao Morro do Juramento, famoso aqui nos anos 80, para quem é mais antigo na cidade, Cris, foi a área do Escadinha, né? Então o Escadinha teve aquela fuga do helicóptero, assim, uma fuga até também quase cinematográfica, virou uma referência, mas é marcada pela violência, marcada pela dureza da violência. E no Juramentinho, que é uma comunidade em frente, com 5, 6 mil pessoas, muito menor, né, do que Paraisópolis, a gente percebeu isso, né? Esse projeto de ligação ia construir uma quadra, o primeiro equipamento de lazer naquela comunidade, e as pessoas diziam, poxa, mas aqui a gente só é conhecido pela violência, a marca da violência. A gente gostaria de ter um espaço que dissesse um pouco do orgulho, da satisfação de onde a gente está. E aí, nessa construção junto com os moradores, a ideia é construir uma página na internet, o Wikipedia, que relate as dificuldades, os desafios, que acho que o Gilson marcou muito bem, existem muitos, mas existem também grandes avanços ou importantes pertencimentos que precisam ser mostrados. Então, o projeto de ligação e o papel do ISER é um pouco isso, né, de recriar a memória para que isso produza satisfação, o pertencimento e aí as conquistas dos seus direitos, né? Quer dizer, não é um encantamento, é um encantamento que se traduz num exercício de direitos, né? Eu acho que esse eu acho que é o grande desafio, é que essa satisfação de dizer eu sou de Paraisópolis ou eu sou de Juramentinho precisa vir acompanhado com um movimento de conquistas dos direitos. Claro, né? Não é simplesmente à toa, da boca para fora, isso vem com uma construção de você de fato se sentir pertencendo àquele lugar e tendo orgulho daquele espaço, né? Como o Gilson mencionou aqui, a questão da instalação de escolas e outros equipamentos, como bancos, postos de saúde e tudo mais. Você tem que, na verdade, olhar um pouco para trás e ver o histórico de reivindicações da própria comunidade, né? Uma comunidade com mais de 100 mil habitantes não começou uma década atrás, né? E ninguém foi morar em Paraisópolis ou foi morar numa favela com dificuldade, saneamento, falta de água, de luz, porque quer. Acho que a ausência do Estado fez com que nascessem as grandes favelas no Brasil e Paraisópolis não foi diferente. Ela é a segunda maior favela de São Paulo hoje pela ausência do Estado. Houve a oportunidade de poder fazer uma intervenção em algum momento e isso não foi feito. Mas apesar das obras de urbanização terem avançado e Paraisópolis ser quase um bairro hoje, a gente continuou sendo visto, principalmente pelos vizinhos, ou pela cidade em geral, como favela. E o termo favela, em São Paulo, principalmente, e no Rio o pessoal já gosta mais do nome favela. Em São Paulo as pessoas usam mais comunidade, porque o nome favela foi marginalizado. Então, se fala favela, as pessoas falam, já ficam com medo. Então, urbanização avançou, Paraisópolis melhorou, chegou 3 bancos, instalou-se escolas, equipamentos públicos, quase um bairro. E aí as pessoas passam na Giovanni Gronchi, olham para baixo e falam, Giovanni Gronchi é uma avenida próxima a Paraisópolis, no Morumbi, e olha para baixo e fala, olha lá a favela Paraisópolis. E Paraisópolis não quer mais ser favela. Paraisópolis agora ela quer ser Paraisópolis das artes. Então nós queremos mostrar toda a cultura, toda a riqueza que temos lá. Nós temos um espaço que é comparado ao Gaudí da Barcelona. Temos um castelo do Gaudí, temos as artes do Bebela, criamos o balé de Paraisópolis, criamos uma orquestra de Paraisópolis, criamos outros programas culturais como o judô com o Thiago Camilo, a Daiane dos Santos está montando um projeto lá. Então nós queremos que Paraisópolis seja lembrado não como a favela Paraisópolis, mas como a nova Paraisópolis e a Paraisópolis das artes, pelas riquezas culturais que nós temos lá, o povo nordestino, 85% são nordestinos, pelo maracatu, pelos escritores que tem lá, pelos atores, são tantas coisas boas para se mostrar e as pessoas, né? A gente fala assim que a favela vive na cabeça das pessoas, Paraisópolis não quer mais ser favela, Paraisópolis quer ser um bairro. E nós estamos lutando, nos mobilizando para que isso aconteça de forma acelerada. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa o site, inclusive, que é paraisópolis.org, para você ter mais informações sobre essas iniciativas que o Gilson mencionou. Também tem página aqui na rede social. Você pode, aqui tem uma série de notícias também sobre como Paraisópolis é retratada aí na mídia, nos meios de comunicação. E aqui tem, inclusive, uma aba de Visite Paraisópolis, para quem quer conhecer um pouco mais.
tem aqui o Circuito Paraisópolis das Artes, que o Gilson mencionou também. Você pode aqui ter todas as informações, entrar em contato, e eu acho que importante também a gente falar aqui, não só para quem está em Rio e São Paulo, a gente fala aqui muito com o Brasil, para quem está no interior também, em outras cidades menores, que sinta-se inspirado aí, quem sabe também fazer uma reunião dos moradores da sua comunidade, da região onde você vive, quer buscar melhorias, quer reivindicar aí intervenções maiores e cobrar de fato que o poder público vá até a sua região. Esses exemplos que a gente está falando aqui, acho que podem servir aí como uma grande inspiração, não só em São Paulo, como também aqui no Rio e em qualquer parte do Brasil, né, Pedro? É verdade, sem dúvida que nós temos aí um desafio enorme de democratizar as nossas cidades, né? A gente vive num país, e isso se reflete nas cidades, muito desigual, com oportunidades muito díspares, né? Então, de alguma maneira, a participação social, especialmente nessas áreas populares e mais empobrecidas financeiramente, é que dão a condição de uma transformação coletiva. Senão, a gente vai ter as transformações individuais, aquelas figuras que são emblemáticas, simbólicas e importantes, mas que não produzem a transformação da comunidade, da coletividade. Eu acho que esse movimento de participação, de melhoria da comunidade, melhoria da favela, dessa transformação é muito importante. Agora eu queria falar um ponto aqui, Gilson, que a gente pegar os bairros da cidade, do Rio de Janeiro, né? São 162 bairros, não sei se você leu. 160 era o número redondo, segundo a prefeitura, mas isso também está mudando. Agora, se a gente pegar o IDH desses bairros, os 5 últimos são favelas que hoje são chamadas de bairro. Então, mudar a sua nomenclatura também não resolve, porque você pegar Rocinha, Maré, Alemão, Acari, que são bairros hoje reconhecidos pelo município, são os piores IDHs. Então, a nomenclatura, quer dizer, é também um desafio da cidadania de dizer, olha, a gente quer deixar de ser favela para ser bairro, mas para ser reconhecido como um conjunto de direitos, não só pelo nome, né? Quer dizer, quando o IBGE coloca como espaço subnormal, né? É um detratamento ao que é a favela, com toda a sua riqueza de acontecimentos, de dinâmica, né? Se você vai numa favela aqui atrás, tem uma vida que acontece ali, né? Quer dizer, mas precisa ser vista, precisa ser reconhecida. E um pouco o que a gente tem falado nesses espaços, e a experiência concreta do juramentinho nesse projeto, é de dizer o seguinte, olha, a gente quer se expressar para que a gente possa ser conhecido, não de forma pejorativa, mas pela história que a gente tem. Pela sua própria cultura dessa comunidade, né? Eu pensava aqui, quando você falava da questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas também pensando por média de renda, se pensarmos a média de renda de Paraisópolis para o Morumbi, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, de Gávea, Leblon, para as comunidades ali da Rocinha ou do Vidigal, que ficam muito próximos, né? O abismo que acontece é gigantesco, apesar dessa proximidade tão grande, né, dos locais. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa também outro site onde você pode buscar outras informações. A gente está falando bastante aqui do trabalho do ISERA, o Instituto de Estudos da Religião. Então você pode buscar aí isera.org.br. E aqui tem uma série de informações sobre as pesquisas também, aqui a diversidade, pluralidade, respeito. E também é o espaço aqui para quem quiser buscar outras informações, quem sabe replicar um pouco dessas metodologias Brasil afora, também está o convite feito, né, Pedro? Está o convite feito, e acho que essa troca, desse aprendizado, a gente consegue avançar muito. Para nós do ISER, essa oportunidade, né, do projeto do governo do Estado, com a iniciativa privada, com a sociedade civil, é também uma combinação fundamental, né? Eu acho que o Gilson relata o quão desafiador é a gente também juntar os diferentes atores, porque senão a gente fica se antagonizando e nada avança. Então, a Secretaria de Esporte, junto com a Light, junto com o ISER, estão fazendo um projeto que foca na questão do esporte, mas também na questão do pertencimento, na questão dos direitos, e nesse sentido o Projeto Ligação é um exemplo positivo que eu diria que está à disposição, né, como ferramenta, mas também está tá colocado para a gente como um desafio de seguir avançando para o país inteiro. Rio e São Paulo são, nesse sentido, privilegiadas também, né? O desafio é a gente chegar no Maranhão, no Piauí, né? Chegar no Pará, na Amazônia, no Acre, né? Eu acho que o Brasil é grande e eu acho que esse canal aqui que a gente está aqui falando é muito importante para isso. A participação transforma. A chance, eu imagino, da gente avançar na nossa cidadania, na cidadania brasileira, é ser capaz de conseguir fazer uma ação local com uma perspectiva nacional, né? Mas a cidade, o bairro, a rua, a comunidade é onde
as coisas acontecem, é onde a vida acontece. Então, nesses lugares precisa ter fôlego, precisa ter dinamismo, precisa ter união, precisa ter participação. Sem dúvida. E sem esmorecer, né, Gilson? Porque os desafios são muitos, os avanços vieram, como em Paraisópolis, mas ainda há muito a ser feito, né? Há muito que ser feito. É importante a participação das pessoas para saber. É importante a participação das pessoas, dos moradores, e eles saberem exatamente o que quer. Porque senão qualquer coisa vai servir. Né? E a gente percebeu no processo de urbanização que existe uma política de conter e de esconder. E nós queríamos, na verdade, nos abrir para o mundo inteiro. Né? Então, com a nossa participação, com o envolvimento dos moradores dentro dos projetos, intervenção junto aos arquitetos, nós conseguimos construir um modelo que está integrado ao bairro do Morumbi, mas que está integrado à cidade. Então também os moradores se unirem e terem a sua própria pauta de reivindicações, sim, não simplesmente esperar que chegue a prefeitura com a sua ordem de obras a serem feitas sem ouvir os moradores. Exatamente. O projeto de urbanização de Paraisópolis foi altamente participativo. E essa coisa de vamos decretar o bairro, porque para se tornar bairro tem que ter um decreto oficial. Então, durante esse processo, passamos por 3 prefeitos. E todos eles quiseram decretar o bairro Paraisópolis. E os moradores mobilizados, não. Só vai decretar o bairro Paraisópolis quando, de fato, concluir todas as obras. Eu ainda tenho 5.000 crianças fora de escola, eu preciso canalizar um córrego, porque tem 3.000 pessoas em cima deste córrego. Eu tenho ainda uma série de demandas ligadas à saúde, eu não tenho um hospital. Então, nós avançamos muito com relação ao que era. Mas ainda há muito que tem que ser feito, e isso só com mobilização, só com participação, não uma coisa rápida, mas se o povo estiver unido, a gente consegue fazer. Sem dúvida, para que todos tenham orgulho aí do CEP onde moram, indiferentemente de onde seja, de norte a sul do Brasil. Quero aproveitar aqui e mostrar mais uma vez na internet, rapidamente, para você acompanhar as novidades de Paraisópolis, não só no site como na rede social. Paraisópolis SP é o perfil aí no Facebook. Diga lá, Gilson. Eu disse que no início da entrevista eu falei que quando as pessoas colocavam o CEP, parecia Morumbi. Hoje nós já temos ruas que você coloca Paraisópolis. Então, para a gente isso é um avanço também, que é a questão de existir formalmente dentro da cidade de São Paulo. Porque se você olha dentro do mapa da prefeitura, nos órgãos, ele é uma área vazia. Paraisópolis não existe formalmente na prefeitura. Então, agora, naquele mapa já tem uma ruazinha, já começou a se criar laços, a gente começou a existir de fato para o poder público. Com isso também a tecnologia ajudou bastante, né? Quando você busca os buscadores de endereços e mapas e tudo mais, antigamente não aparecia no mapa impresso, agora já aparecem as ruas também de Paraisópolis. Como Paraisópolis e não como Morumbi. Muito bem. Bom, a gente podia seguir aqui à tarde com esse nosso bate-papo. A gente espera ter provocado você em casa e refletir um pouco mais sobre a relação que você tem com o bairro, com a cidade onde você mora, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Então, agradeço aos dois pela presença. Um prazer conversar com vocês. Prazer também. Valeu. Prazer estar aqui com o Gilson. Muito obrigado. Ter vindo aqui, espero vocês em breve. Muito bom. E você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Você sabe, né? Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV de segunda a sexta, nesses horários que estão aqui embaixo. Então, qualquer hora do dia e da noite a gente se encontra no site do Futura também, endereço completo aqui para você. Um abraço e até a próxima.